Olá, muito bom dia. Que Deus abençoe a todos, que Ele abençoe a sua casa e abençoe também a toda a sua família. Você que sempre tem acompanhado aqui os nossos programas e tem visto os depoimentos, os testemunhos, as maravilhas que Deus tem realizado na vida das pessoas que têm enfrentado tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades, mas que por meio da fé conseguiram vencer. Nós temos mostrado aqui nos programas depoimentos de pessoas que viveram com muita depressão e por conta da depressão, algumas delas tentaram dar cabo da própria vida. Temos mostrado testemunhos de pessoas que foram curadas, que estavam desenganadas pela medicina e que foram curadas também por meio da fé. Pessoas que conseguiram a restauração do casamento, conseguiram a transformação para um ente querido, a bênção familiar, e nós vamos falar sobre isso no programa de hoje, sobre essa proteção para a família. Você que tem vivido muitos problemas dentro de casa, os dias são maus. Nós temos visto aí quantas famílias têm sido atingidas pela maldade, atingidas pelos vícios, pela violência, não é? Quantas famílias estão de luto. Um ente querido, esse ano mal começou, estamos aí ainda no terceiro mês desse ano de 2019, mas para muitas pessoas esse ano já começou de uma forma muito negativa. Ele começou já com aquela coisa ruim, aquela amarração, problemas familiares, não é? Então muitos nesse princípio de ano já tiveram várias decepções, vários problemas relacionados à sua família. Nós vamos falar sobre isso durante a programação e vamos mostrar a você o que você pode fazer para ter a sua família guardada, protegida e abençoada por Deus, inclusive ter a sua própria vida protegida e amparada por Deus, tá bom? Bem, eu vou mostrar agora histórias. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a senhora que está aqui nos nossos estúdios. A senhora Maria do Céu está aqui conosco, ela vai relatar a sua história de sofrimento. Ela tentou suicídio. A senhora tentou suicídio, senhora Maria do Céu? Tentei, sim, Maria do Céu. Maria do Céu. Mas antes a sua vida não era como um céu, né? De maneira nenhuma, a Bispo. Era uma vida muito sofrida. Era de tormento. Era de tormento, muito sofrimento. Era de muita dor. Muita dor, sim, Sr. Bispo. Bem, a senhora vai relatar daqui a pouquinho por que a senhora tentou suicídio, tá bom? Tá bem, pastor. A senhora vai relatar com detalhes a sua história para que as pessoas possam entender que a depressão tem cura. A senhora sofreu quantos anos com depressão? 8 anos. 8 anos? 8 anos. Muito tempo. E a depressão começou como? Começou quando eu fui morar sozinha. Eu fui morar para a minha casa sozinha, portanto, como eu tinha muitos problemas, eu cresci com muitos problemas, com o problema de inferioridade, com um grande vazio interior, sem autoestima, eu arranjava conflitos em qualquer parte onde eu estava e eu achava que o problema não era meu, era das outras pessoas, mas o problema era eu. E, entretanto, eu fui morar sozinha e foi aí que começou a depressão. Eu achava que iria resolver o problema morando sozinha, mas foi aí que começou a depressão. Porque aí tudo piorou, comecei com problema, comecei a ver vultos, ouvia vozes, eu não conseguia dormir, só estava bem no escuro e, portanto, foi aí que começou a depressão, foi aí que tive que ir ao médico, tomei vários medicamentos. A senhora foi diagnosticada pelo médico como sendo uma pessoa depressiva? Como uma pessoa depressiva. O médico disse que a senhora estava com depressão? Com depressão. E passou a medicação para a senhora? Passou a medicação. Tá, daqui a pouquinho a senhora vai falar sobre isso, sim, tá bom? Sim, eu vou colocar uma matéria agora que fala exatamente sobre a depressão. Ela afeta tanto homens como também a mulheres e afeta até mesmo a crianças. A diferença do homem para a mulher é que o homem demora mais a reconhecer que está com depressão. Normalmente as pessoas que estão com depressão, algumas, não admitem, principalmente homens, não admitem, né, não reconhecem que precisam de ajuda. Veja só essa matéria.
Há doenças que se revelam com caminhos sintomatológicos diferentes, consoante o género do doente. Em homens revela-se de uma forma e nas mulheres de outra. E a depressão é uma patologia em que isso acontece. Segundo dados estatísticos, a depressão afeta em larga maioria as mulheres. Tendo em conta os principais sintomas, como a tristeza e a apatia, as mulheres tendem a revelar frequentemente sinais de emoção, como o choro constante, enquanto que os homens tendem a manter-se mais rígidos, estoicos e a revelar menos os seus sentimentos. Uma frieza que os leva a ter episódios de ataques de raiva, irritabilidade constante e ataques de ansiedade. A completar a isto, a depressão nos homens resulta, na sua maioria, em suicídio. Neste momento estou a passar por mais uma crise de depressão. Já emagreci 17 quilos num mês. Não me concentro mais no meu trabalho, faltei alguns dias, deixei a faculdade e esta é a terceira vez que eu tenho depressão. Na primeira tentei o suicídio, tomei vários remédios controlados para dormir de uma vez só, cortar pulsos, larguei o meu emprego, não tomava banho, de facto não queria mais viver. Ainda tenho 30 anos e que tudo passa. Mas neste período o mais difícil é a minha mulher, que diz que eu sou louco, que isto não pode ser normal, uma pessoa passar toda a noite a chorar. Mas só eu que sei o que sinto e diante desta situação dela recusar a minha doença, temos muitas discussões, o que piora ainda mais a minha situação. Este relato que acabou de ouvir é verídico. Vem de um homem que, diante da depressão que está a sofrer, consegue entender que é mais uma vítima da doença e que, sobretudo, precisa de ajuda. E você? Quer pertencer ao número de sofridos ou a quem supera esta patologia epidémica que é a depressão? Você vai ver agora a história do Bruno. Ele sofreu com depressão na infância devido aos maus tratos do pai. Quer dizer, começou na infância. Então ele teve um processo aí de automutilação, ele se automutilava-se, ele passou a beber até sangue de animais. Olha só, esse rapaz passou a beber sangue de animais. Veja a história dele. Desde muito novo que eu sempre ouvi palavras negativas. O meu pai, em minha casa, meu pai dizia sempre que eu era a ovelha ranhosa da família, que eu não fazia nada direito, que eu era uma vergonha. E essas palavras, ao longo da minha vida, eu fui guardando sempre para mim. Isso provocou em mim uma grande depressão, um grande vazio, porque eu já não estava bem e ao isolar-me de todos, eu fiquei ainda pior. Então comecei a cortar-me, comecei a ter pesadelos constantes, via vultos, ouvia vozes também. Comecei a ter vontade de me suicidar. Eu comecei a desistir de viver, a perder a alegria de viver. Houve uma altura que eu, ao sair de casa, a própria luz do sol já me fazia mal. De tão eu estar fechado no quarto, em frente ao computador, ali de minha cama, sem sair, sem ver ninguém, porque eu não queria ter ninguém, não queria estar com ninguém, eu não conseguia estar com ninguém. Não é não querer, porque dentro de mim eu queria mudar aquilo. Eu fui começando a pesquisar coisas na internet, coisas assim mais relacionadas com o satanismo. Eu comecei a procurar e comecei a ver coisas relacionadas com vampiros. Aí eu comecei a fascinar-me pelo aquele mundo dos vampiros e comecei a acreditar que eu podia ser um vampiro. Então o que é que eu fazia? Eu comecei-me a viciar em sangue. Eu já me cortava, passei-me a cortar mais, a beber o meu próprio sangue. Na altura já estava com a minha namorada, comecei a pedir a ela para comprar sangue animal. Esse sangue eu aquecia no micro-ondas e bebia. Eu viciei-me de tal ponto naquilo, eu detestava aquilo, mas eu não conseguia não fazer, porque eu estava viciado naquilo, eu precisava daquilo. E aquilo era terrível, porque o sangue não é bom, o sangue sabe mal. E eu fiquei de tal maneira envolvido nisso que eu não conseguia sair. Decidi que queria ser diferente das outras pessoas. Então comecei a colocar lagradores, piercings, a pintar o meu cabelo,
a vestir de maneira diferente. Comecei a colocar lentes de cores estranhas, lentes brancas, porque eu queria que as outras pessoas olhassem para mim e vissem que eu era diferente. Mas o impacto que eu tinha daquelas pessoas era um impacto negativo, que as pessoas olhavam para mim com medo, ou com pena, ou com desprezo. E isso me revoltava ainda mais, isso ficava eu ficar ainda mais deprimido. Então o vazio que eu tinha dentro de mim só aumentava. Eu só ia agravando a minha depressão. E eu via-me num abismo sem saída. Eu lembro-me perfeitamente de uma altura que eu fui ter com a minha namorada e passei por uma ponte. E eu olhei para baixo e logo na minha mente veio o pensamento: joga-te. Eu tinha vontade de o fazer, mas não tive coragem. Faltou aquela coragem. Mas todos os dias, a partir daquele momento, todos os dias vinha aquele pensamento: vai à ponte, vai à ponte, vai à ponte. E quanto mais problemas eu passava, quanto mais dificuldades eu passava, mais difícil era recusar ouvir essa voz. Mais difícil era lutar para viver. Porque eu estava completamente perdido. Eu não conseguia arranjar uma solução. E eu queria ajuda, mas não a conseguia pedir. Eu queria uma solução, mas não conseguia buscar essa solução. Uma fase de desespero completo. Eu conheci a Igreja Universal porque eu estava a passar uma luta com o meu filho. O meu filho tinha pesadelos constantes. E acordava à meia da noite, ainda de olhos fechados, a dizer que havia um monstro em cima do armário. E a primeira vez, a segunda, a gente acha: é só um pesadelo. Mas depois ser constante, todos os dias à mesma hora, todos os dias à mesma hora, e a gente vê que alguma coisa não está bem. E eu sabia que eu tinha esses pesadelos. E eu sabia o que esses pesadelos me faziam. E ao ver o meu filho a passar pelo mesmo, eu pensei assim: eu posso aguentar, mas ele não. A prima da minha atual esposa, ela conhecia a Universal, ela já tinha frequentado a Universal. Eu não tinha nada a perder, eu fui ao domingo de manhã e sem perceber nada, e aquilo era tudo estranho para mim. As únicas vezes que tinha pisado numa igreja foi no meu batizado, se calhar, no batizado do meu irmão, nada mais. Eu sempre pisava numa igreja, achava aquilo tão estranho, tão bizarro, que me vinha logo sempre embora. E ali foi diferente. As pessoas acolheram-me. Lá na altura eu ia com alargadores, ia com o cabelo pintado, ia com lentes. E quando eu entrei pela primeira vez na Igreja Universal, ninguém me olhou de lado. Ninguém me apontou o dedo. E eu achei aquilo diferente. Eu até achei aquilo estranho, assim: será que ninguém me está a ver? Porque eu estava habituado a que toda a gente me apontasse o dedo, toda a gente gozasse, ou ficasse com medo, ou desviasse o olhar. E ali não. Tanto que eu assisti à reunião de domingo e depois da reunião os jovens vieram-me cumprimentar. Os obreiros na altura vieram-me cumprimentar, perguntaram se eu gostei, se me senti bem. E eu achei que é maravilhoso, porque eu nunca tinha tido aquilo. E lá fomos aprendendo, fomos crescendo. Aos poucos eu fui-me libertando, a depressão foi saindo. Os pensamentos deixaram de vir, os maus pensamentos, aqueles pensamentos de suicídio deixaram de vir. Eu passei a ter vontade de viver. Eu ouvi falar do Espírito Santo numa reunião de domingo, porque eu depois comecei sempre a ir ao domingo. O pastor falava sempre do Espírito Santo. E eu achava: o que é o Espírito Santo? E eu ouvia sempre o pastor falar: o Espírito Santo, você tem que lutar para ter o Espírito Santo, que o Espírito Santo era aquilo que mais precioso a gente podia ter, que era a certeza completa que Deus estava connosco. O pastor dizia muita coisa, mas umas coisas eu pegava para mim, as outras não, isto não é para mim. Então foi muito difícil eu deixar o meu orgulho de lado. Eu aceitar que eu tinha que obedecer. A parte da obediência foi o mais difícil. E o que também era mais difícil é o pastor dizia: se querem ter o Espírito Santo, têm que colocar a Deus em primeiro lugar. E na minha vida, quem estava em primeiro lugar eram os meus filhos. Nem era a minha esposa na altura, eram os meus filhos. Porque era eles que me faziam sorrir. Então eles eram o meu primeiro lugar. Então colocar alguém acima deles, amar mais alguém do que eles, para mim era algo que era impossível. E eu fui percebendo que o Espírito Santo tem que estar mesmo em primeiro lugar. Até que eu pensei assim: eu quero o Espírito Santo, mas eu continuo a pecar, eu continuo imundo, continuo sujo. Como é que eu vou deixar algo tão limpo, tão puro entrar dentro de mim? Como é que algo tão puro pode entrar dentro de mim se eu estou sujo? Tive que sacrificar principalmente o meu orgulho, novamente, e eu lutei. E foi um processo, eu tive que orar muito, jejuar muito, tive que fazer muitos sacrifícios. Numa reunião de quarta-feira, aqui em Gaia,
uma reunião com o Bispo Macedo. O Bispo disse: quem quer receber o Espírito Santo vem aqui à frente. Vem aqui à frente ao altar. E eu disse: é agora. E fui, orei com todas as minhas forças. Eu humilhei-me completamente ali perante Deus. Eu disse: eu não sou nada. Tu já tens feito tanta coisa na minha vida, porque Deus já tinha-me transformado, eu já tinha deixado o vício, eu já nem podia tocar sequer em sangue, ver o sangue porque já me metia nojo. Eu já não me mutilava, eu já não me pintava o cabelo, não colocava piercing, não fazia nada dessas coisas. Os meus pensamentos já não eram de suicídio. Eu já tinha visto tanta transformação de Deus. Eu pensei assim: mesmo assim eu não sou nada. Mesmo assim eu ainda sou tão pequeno. Mas eu entrego aquilo que eu tenho, que é a minha vida. Nesse dia eu recebi o Espírito Santo e aí tudo mudou. Eu senti a certeza dentro de mim. Eu senti que tudo eu conseguia. Tudo eu conseguia, porque a partir dali tudo ia dar certo. Não interessa o que fosse acontecer, porque as lutas a gente vai passar sempre. Com o Espírito Santo a gente não fica imune às lutas. Não, eu costumo dizer que as lutas até são maiores e vêm mais lutas. Mas a gente tem força para elas. O Espírito Santo é essa certeza. É que seja como for, seja o que acontecer, vai dar certo. Porque Deus já colocou lá na frente a vitória nas nossas mãos. Na minha vida financeira, eu estava completamente perdido. Eu estava casado, estava na igreja, tinha 2 filhos e não fazia nada da vida. Até lá eu não tinha nenhum objetivo. Até lá eu não tinha nenhum foco. Mas depois o Espírito Santo criou a necessidade de fazer algo. Então investi num curso técnico de saúde, que tive 2 anos e meio a aprender, a esforçar-me, a dedicar-me à área. Acabei o curso, consegui as melhores notas de estágio desse curso. Então eu comecei a trabalhar. A minha vida hoje é completamente diferente. A minha vida hoje é uma vida transformada. Eu fui completamente transformado. Em todas as áreas. Eu posso perder tudo, menos o Espírito Santo. Que é aquilo que eu tenho de mais valioso. Hoje em dia o Espírito Santo para mim é a minha vida. Porque eu sem ele, eu não sei viver. Você viu aí o caso do Bruno, né? Ele viveu uma depressão terrível, escravizado pela depressão. Mas hoje ele é uma pessoa totalmente diferente. Está bem casado, a esposa está bem, o casamento vai bem, os filhos estão bem. Mas ele contou um detalhe interessante. Ele chegou a uma reunião realizada pelo Bispo Macedo e nessa reunião ele recebeu o Espírito Santo. E a partir daí houve essa transformação maravilhosa que ele falou, porque só Deus pode fazer isso. Não é? Você viu a imagem dele como era antes? Você viu as fotos dele enquanto passava o testemunho? Você viu como ele era antes. Hoje, totalmente diferente. Se tiver condições de nós colocarmos o antes e o depois dele aí, será bom para as pessoas terem uma ideia do que Deus faz. Quer dizer, antes uma pessoa perdida se envolveu com vampirismo, chegou a beber sangue, uma pessoa totalmente perturbada espiritualmente, uma pessoa depressiva. Quer dizer, qual o futuro que o Jonas tinha? Um rapaz totalmente perdido, mas hoje totalmente diferente. Só Deus pode fazer isso. Se Deus mudou a vida do Bruno, Ele pode também mudar a sua vida. Eu não sei como está a sua situação. Não sei há quanto tempo você está sofrendo. Não sei a situação aí da sua casa, do seu lar. A senhora pode estar vivendo o pior problema dentro da sua casa, com o filho viciado, marido que bebe muito, chega em casa embriagado e briga, e é um homem violento, é um homem agressivo. Você que sofre com depressão há anos, você toma medicações fortíssimas, não tem ânimo para nada, não tem disposição, não consegue dormir, sofre com insônia, você é uma pessoa inquieta, ansiosa, não tem paz para nada, não tem paz, você perdeu o prazer pela vida, você não sente mais vontade de viver, porque essa depressão tomou conta da sua alma, tomou conta do seu ser. Hoje você já não tem mais ânimo para trabalhar, a senhora já não tem mais ânimo para cuidar da família, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa e nem da senhora. Há casos de pessoas que, quando chegam a esse estado de depressão, elas nem tomam banho, Elas não têm ânimo para nada.
Coloca as imagens, por favor, do Bruno. Olha só como o Bruno era antes. Tá vendo? E como ele é hoje. Você vê o antes e o depois. Ele queria ter a aparência, porque como ele se envolvia com vampirismo, ele queria ter essa aparência de vampiro. Então, olha como ele era antes, uma pessoa perdida. E olha como ele é hoje, minha amiga, meu amigo. Olha a diferença. Olha como o Espírito Santo faz. Olha como ele trabalha na vida de uma pessoa. Olha o semblante dele hoje, como ele está hoje. A diferença, o antes e o depois. É isso que Deus faz. Ele muda qualquer situação. Não há nada que Deus não possa fazer. A senhora mãe que está aí agora a acompanhar o programa, veja, a senhora tem um filho perdido. A senhora diz assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não é? Então, veja como era o Bruno e como ele está hoje. Totalmente mudado. Ele recebeu o Espírito de Deus. Antes ele tinha espíritos malignos que faziam com que ele vivesse aquela vida totalmente perdida, mas hoje não. Ele recebeu o Espírito Santo. E em uma reunião ministrada pelo Bispo Macedo, lá no nosso cenáculo, em Vila Nova de Gaia. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma reunião muito especial que vai acontecer nesse domingo no nosso Templo Maior aqui em Lisboa, quando teremos a presença amiga do Bispo Macedo em viagem missionária a Portugal. Ele vai realizar uma oração muito especial em favor de todos, inclusive pelos que sofrem com depressão. Mas eu já falo sobre isso dentro de instantes. Se você está desesperado e precisa de uma orientação, se você acompanha o programa agora e você diz assim, olha, bispo, eu estou aqui em casa com um problema gravíssimo, eu preciso de um conselho, de uma palavra, eu quero conversar com alguém, eu quero conversar agora, desabafar com alguém, tem alguém que possa me ouvir, tem alguém que possa me escutar agora, eu preciso conversar. Temos sim. Nós temos a nossa central de atendimento e você pode ligar agora para conversar com um dos nossos pastores. Temos ali ao fundo o pastor Jonas e tem outros pastores lá que estão prestando socorro espiritual. Pastor Jonas, nós queremos ajudar as pessoas aflitas, queremos conversar com os sofridos, queremos marcar uma consulta com aquela pessoa que está com depressão. Então, se alguém quiser marcar uma consulta agora, se ela quiser marcar uma consulta, aquela pessoa que está com muita depressão, que está pensando em morrer, se ela quiser marcar uma consulta agora, ou se ela quiser um atendimento agora, ela consegue esse atendimento? Ela consegue marcar essa consulta? Bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Consegue, bispo. Nós estamos aqui exatamente para isso. Nós estamos aqui para ouvir, nós estamos aqui para entender e para orientar essa pessoa. Talvez ela está no fundo do poço e o que ela precisa é de uma mão que vai lhe ajudar a levantar, porque chega um momento da vida de uma pessoa e muitos são os que ligam aqui e que dizem, eu não sei mais o que fazer. O senhor falava há pouco da ansiedade, ligou aqui a senhora Maria de Matozinhos, ela sofre com depressão e enfrenta graves dificuldades com ansiedade e com muita angústia. Chega uma hora que a pessoa tem dificuldade para reagir, nós estamos aqui, você que está a sofrer, você está assistindo as palavras do bispo, você está chorando. Ligue agora, 218-368-008 e nós vamos lhe ajudar, vamos marcar uma consulta pessoal aqui ou em um dos nossos templos e você vai se levantar. Nós queremos te ajudar. Não só queremos, como podemos. Nós podemos ajudar o senhor, podemos ajudar a senhora. Nós fomos ajudados. Ou você pensa que nós chegamos à Universal com a vida boa? Não, todos nós tínhamos uma vida muito sofrida e nós fomos ajudados. Hoje, nós fazemos pelas pessoas aquilo que um dia foi feito por nós. Nós estamos dando para você aquilo que nós um dia recebemos. E foi isso que Jesus mandou fazer. Ele mandou dar, Ele mandou dar aquilo que recebemos. Aquilo que recebemos de Deus, nós oferecemos para você. Portanto, se você está com a vida arrasada e destruída, tem jeito para si. Você pode ficar livre dessa situação. A senhora Maria do Céu, que está aqui conosco no programa, ela já falou um pouquinho no princípio da programação,
ela tentou suicídio por conta da depressão que durou 8 anos, né, senhora Maria? Foi 8 sim, anos, foi né? sim, seu bispo. Foi muito sofrimento. Agora, a senhora relatava há pouco dos problemas espirituais. A senhora tinha vários problemas espirituais. Vários problemas espirituais. Via vultos, né? Como é que era? Ouvia vozes, ouvia coisas na minha casa a cair e a ver se estava tudo no sítio. Sentia mãos mesmo me sufocando. Durante a noite eu não dormia. Principalmente a partir da meia-noite eu sentia-me rodeada de presenças. E de manhã, quando eu acordava, eu sentia um peso enorme nos meus ombros. E, portanto, não dormia, não conseguia dormir. Era um sofrimento, havia uma tristeza muito grande dentro de mim, um grande vazio, eu não tinha autoestima. Eu sentia durante o dia, a noite era mais complicada, mas mais durante a noite, a porta da minha casa abrir e a fechar constantemente, com pessoas a entrar e a sair. Portanto, o sofrimento era muito grande mesmo. Eu não queria viver, eu chorava, eu passava muito tempo a chorar, só me sentia bem fechada no quarto e, portanto, era um sofrimento muito grande. Eu tomava medicação, mas nada acontecia. E foi aí que eu tentei o suicídio, embora pensasse nisso todos os dias, porque eu gostava, o que eu desejava era deitar-me e não acordar mais. Muitas vezes eu estava à janela e pensava em atirar-me da janela, mas eu pensava, era no 3º andar, e eu pensava que aquilo não tinha altura suficiente para que eu morresse mesmo. Então tirava daí a ideia, mas eu todos os dias pensava nisso, até que um dia tentei. Tentei porque eu tomava antidepressivos e foi naquele momento que eu estava mesmo, tinha uma carta escrita para os meus familiares a dizer que não queria viver mais, que gostava muito deles, mas ninguém gostava de mim, porque eu tinha um grande complexo de inferioridade. E estava mesmo com os comprimidos ali, com o copo d'água, e quando, naquele momento, Deus me deitou a mão. Deus já estava ali comigo e eu não sabia. Quer dizer, a senhora tinha escrito a carta. Tinha escrito uma carta. Enquanto a senhora escrevia, o que a senhora sentia? A senhora chorava? Como é que estava o seu interior na hora de colocar as palavras ali naquele papel? O meu interior estava desfeito, Sr. Bispo. Eu estava numa tristeza profunda, uma tristeza muito grande, porque eu amava a minha família, eu amava os meus entes queridos, mas dentro de mim havia a sensação que ninguém gostava de mim. Quer dizer, a senhora no fundo, a senhora não queria morrer. A senhora queria ficar livre daquela tristeza. Era assim, Sr. Bispo. Eu queria sair daquela situação, mas eu não tinha como, não via uma solução. Já tinha tentado tudo, eu já tinha inclusive ido a um bruxo, nada acontecia, pelo contrário, as coisas iam-se agravando. A senhora procurou bruxos? Procurei um bruxo também. E o que o bruxo disse para a senhora? Que havia um encosto na minha vida, que eu tinha que desenvolver, porque tinha capacidade para ajudar as pessoas, e a gente sabe que não é verdade. Mas a senhora não estava conseguindo nem se ajudar? Nem me ajudar. A senhora estava querendo morrer, não é? É verdade. Como é que eu podia ajudar as outras pessoas? Não tinha como. E então eu vi logo, também não é por aqui. E pronto, e tantas coisas que eu fiz, procurei em tantos lados a paz que eu tanto desejava, e eu não conseguia em lado nenhum, de maneira nenhuma, e então um dia, de facto, tentei. Tinha, portanto, um frasco de comprimidos, um dos comprimidos que eu tomava para a depressão, que era Lexotan, e foi naquele momento que eu conheci a igreja, porque ouvi uma voz dentro de mim tão nítida, me dizendo: se estás só e abandonada, alguém te ama, Jesus. Igreja Universal do Reino de Deus. A senhora já tinha ouvido falar da Igreja Universal? Nunca tinha ouvido falar, mas a verdade é que eu passava todos os dias, de manhã e à noite, quando ia para o meu serviço, eu passava todos os dias por uma igreja, porque naquela altura havia uma igreja muito perto da minha casa, talvez a 10 minutos assim da minha casa. Eu passava, mas nunca valorizei, nunca liguei. E naquele momento eu fiquei a conhecer, então há uma solução para mim. Aquilo foi como uma luz no fundo do túnel. Eu saí daquela prostração e pensei, não, eu vou lá. Eu vi uma saída, eu vou lá. Mas, Sr. Bispo, aquilo foi muito difícil, porque eu depois tentei ir lá vários dias e eu não conseguia entrar. Eu ia até a entrada da igreja e havia como uma barreira que eu não conseguia entrar. Mas houve um dia que eu decidi, uma sexta-feira, eu decidi entrar e pensei, saí da minha casa decidida e disse, eu vou entrar hoje, aconteça o que acontecer, encontro o que eu encontrar lá dentro daquele lugar, que eu nunca não sabia, não fazia ideia o que era, mas eu vou.
Quer dizer, a senhora, quando chegou na porta da Igreja Universal, é como se tivesse uma barreira invisível. Era que a assim. senhora queria entrar Não conseguia. e tinha uma força que empurrava, não deixava. Não deixava. Está vendo, pastor Pedro? Exatamente o que acontece. Muitas pessoas passam pela porta de uma Igreja Universal. Você passa, você está... muitas pessoas disseram isso, que elas estavam procurando uma Universal e elas não conseguiam achar. E elas passaram várias vezes na porta com lá o letreiro da igreja bem grande e mesmo assim elas não conseguiam enxergar. No caso da senhora, chegava à porta, mas é como se as pernas estivessem amarradas, né? Assim, que a senhora não conseguia dar um passo para entrar na igreja. Quer dizer, por que será, hein? Por que será que há essa dificuldade para você chegar à Igreja Universal do Reino de Deus? Por que você encontra barreiras? Por que para você ir em qualquer outro lugar, se for para ir ao Bruxo, se for para ir a qualquer outro sítio, você consegue ir, nada atrapalha. Para você ir a uma festa, para você fazer uma viagem, para você... Qualquer lugar que você quiser ir, você consegue. Mas por que será que quando se trata de chegar à Universal, à Igreja Universal, você tem tantas barreiras, tantas dificuldades? Você já parou para pensar nisso? Então, é só a pessoa refletir que ela vai chegar à seguinte conclusão. Espera aí, tem alguma coisa que tenta me impedir de chegar à Universal. Se tem alguma coisa tentando impedir, porque o mal, pastor Pedro, sabe que se essa pessoa chegar à igreja, ela vai passar por esse processo de libertação, ela vai ter ajuda espiritual, porque ela vai encontrar na Universal um pastor de fé que vai poder orientá-la, que vai colocar a mão na cabeça dela, vai fazer uma oração e vai ajudá-la. Então, obviamente, o mal não quer sair da vida dela. E essa estranheza é como se eu estivesse num quarto escuro durante muito tempo e, de repente, me deparo com a luz. Quer dizer, aquilo pode causar uma estranheza, mas é ali que a situação vai mudar. E ela veio numa sexta-feira, quer dizer, um dia como hoje. Hoje mesmo você pode procurar, porque há muitos casos que a pessoa não consegue mais esperar. Pois é, então, veja, minha amiga, meu amigo, eu não sei quanto tempo você vem sofrendo com essa situação, mas veja o caso dessa senhora, não é? 8 anos com depressão, pensando em suicídio, a vida arrasada, sem convívio familiar, não tinha paz, mas quando houve um momento que a senhora conseguiu entrar na Universal. Eu decidi, recordo-me que foi uma sexta-feira, e entrei, eu chorava muito, passei a reunião quase toda a chorar, mas fui muito bem recebida pelos obreiros, incluindo depois um obreiro levou-me ao seu pastor, e ali começou uma grande luta. Eu fui perseverando e à sexta-feira eu também tinha problemas de saúde, e à sexta-feira, e à terça, e à quarta, e ao domingo, perseverei, não foi fácil, mas consoante a minha entrega... Me diga uma coisa, o primeiro dia que a senhora entrou na Universal, a senhora está com depressão, já no primeiro dia, qual foi a sensação que a senhora teve? Um alívio. Alívio. Eu já consegui dormir aquela noite, coisa que eu já não fazia há muito tempo. E foi um alívio que eu senti ali, foi uma esperança. Foi realmente, eu pensei, não, aqui eu vou encontrar a solução. É isso. A pessoa recebe o alívio na mesma hora. Na mesma hora. Quando você entra no Universal com depressão, com vontade de morrer, de dar cabo da própria vida, o alívio vem instantaneamente, na hora que você recebe a oração. Sabe quando a pessoa está com muita sede e que ela bebe aquele copo d'água bem, aquela água fresca e tem aquela sensação tão boa dentro dela? É isso que acontece quando você entra em um Universal sobrecarregado, depressivo, com vontade de morrer. Na mesma hora que você recebe a oração, vem aquela sensação boa dentro de si. É claro que os seus problemas não vão acabar naquele momento, não é assim. Mas já no primeiro momento que você chega, Deus já tira aquele peso de você. Ele já tira aquela angústia, aquela tristeza, aqueles pensamentos de morrer, de dar cabo da própria vida. Você recebe forças. E então vem o seguinte pensamento: agora eu vou lutar. A pessoa passa a ter forças para lutar. Ela passa a ter forças para viver, porque ela não tinha antes. Foi isso que aconteceu com a senhora, né? Eu não tinha autoestima, eu não queria viver. E a partir dali eu comecei-me a sentir mais alegre. Foi muito bom, conforme a minha entrega
foi algum tempo, não foi fácil, mas perseverei. E eu disse, não, se eu quero mudar de vida, eu tenho que me sacrificar também. Era uma coisa que eu tinha o cuidado, eu via muito o que o pastor falava e eu tentava viver aquilo, praticar aquilo que eu ouvia. E conforme fui entregando a minha vida, Deus foi levando o meu interior, foi-me lapidando, porque o meu interior estava muito sujo, eu tinha muita mágoa de muitas pessoas. E, portanto, tinha que haver uma grande diferença, e essa diferença tinha que ser dentro de mim, eu tive esse discernimento. Portanto, fui assistindo às reuniões, à busca do Espírito Santo à quarta ou ao domingo, Deus foi-me limpando, foi-me lapidando, e foi engraçado que eu tinha muita mágoa, e a primeira diferença que eu notei, eu tinha um familiar meu que eu odiava mesmo, era uma pessoa que eu odiava. E um dia eu estava na minha casa e pensei naquela pessoa com amor. Eu fiquei surpreendida comigo mesmo. Eu gostar dela, ai não, aqui qualquer engano. Eu nem sequer imaginava que era Deus já me transformando o meu interior. Quer dizer, saiu aquela mágoa que a senhora tinha. Mágoa. Eu fiquei até surpreendida. Como é que eu estou a pensar desta maneira? Há aqui qualquer coisa que não está natural. Dona Maria do Céu, hoje como é que está a vida da senhora? A minha vida está uma bênção. Eu tenho casa própria, tenho bens, tenho uma vida desafogada, mas há algo muito importante. Mais importante de tudo isso, que eu isso não valorizo, é o Espírito Santo. É, sem dúvida. Um pedacinho de Deus dentro de nós, a nossa vida muda totalmente. Eu encontrei a paz. O Espírito Santo não é um pedacinho de Deus dentro de nós, ele é Deus dentro de nós, ele é Deus na sua totalidade. A fé é um pedaço de Deus dentro de nós, mas o Espírito Santo é Deus 100% habitando dentro de nós. Quer dizer, a senhora hoje tem o Espírito Santo, que é a maior riqueza. Que a senhora falou, eu tenho bens, eu conquistei bens, eu tenho isso, tenho aquilo. Quer dizer, do lado de fora mudou tudo, mas mudou porque no seu interior houve a mudança em primeiro lugar. Porque começa tudo no interior da pessoa, a mudança tem que ser mesmo de dentro para fora, nunca de fora para dentro. E hoje tenho paz, enquanto tanto eu sentia presenças do mal, que me atormentava, hoje não, eu tenho a presença de Deus sempre comigo, onde eu estou, Deus está ali comigo. E não tem coisa melhor do que isso, não né? Não há. É uma felicidade completa. Não, se Deus está dentro de nós, que qualquer luta que vier, não vamos ter medo. É isso, minha amiga, meu amigo. Quando o Espírito de Deus habita em uma pessoa, e no testemunho do Bruno ele falou isso, que numa reunião que ele assistiu com o Bispo Macedo, ele recebeu o Espírito Santo e a partir daí nunca mais a vida dele foi a mesma. Mas é isso. Quando vem o Espírito de Deus, não tem depressão que fique, não tem mal, não tem mágoas que fiquem. O Espírito de Deus faz essa mudança total. E, consequentemente, a vida muda num todo. Deus não faz nada pela metade, mas Ele abençoa em todos os sentidos. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, que tira as doenças, Ele é o Deus que prospera, Ele é o Deus que abençoa a família, que abençoa o casamento, que abençoa os filhos. Ele faz tudo isso e muito mais. Agora, o que Ele mais tem prazer em fazer é dar o Espírito dEle para todos aqueles que creem na sua palavra. Porque com o Espírito Santo muda tudo. Com o Espírito Santo você pode tudo, porque o Espírito Santo é Deus. É o próprio Deus que passa a habitar dentro do nosso ser. Quando Jesus disse assim, aquele que me ama guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos para Ele, viremos e habitaremos nele. Quer dizer, por meio do Espírito Santo, o Pai e o Filho passam a habitar dentro do nosso ser. E é essa a proposta de Deus para todos. Ele quer mudar a sua vida. Ele não quer melhorar. Deus não é Deus de melhorar a vida de ninguém. Deus é o Deus que transforma, muda por completo a existência de uma pessoa. Ele não melhora, mas Ele transforma. Você quer sua vida transformada, totalmente transformada? Então, você já sabe o que fazer. Se antes você dizia, eu não sei o que fazer para mudar a minha vida, agora você já sabe. Agora, depende de si. A decisão é sua. Deus está pronto. Nós estamos à disposição. Agora, não podemos fazer a sua parte. Não podemos fazer a sua parte. É você que vai decidir
se você vai continuar a viver essa vida sofrida ou se você vai dar um basta nesse sofrimento. A decisão é sua, totalmente sua. Eu vou colocar um trecho de uma mensagem com o Bispo Macedo, uma palavra que ele deu para as pessoas depressivas. Isso vai ajudar muito a você que está em casa com depressão ou que tem um familiar a sofrer com depressão. Vamos ver. Eu amo a minha esposa, meus filhos, meu trabalho. Eu amo fazer o que eu faço. Mas, se a minha esposa me deixar, o chão não vai se abrir de jeito nenhum. Se os meus filhos me traírem ou me odiarem, não vai acontecer nada comigo. Eu não vou morrer. Se eles morrerem, eu não vou morrer, porque o meu coração não está neles. O meu coração está no meu Senhor Jesus. Amém? Quer dizer, a fé é algo inteligentíssimo. É algo inteligentíssimo. Porque você não está focada nas coisas desse mundo. Dinheiro, posição social, nada nesse mundo. Pessoas, quantos de vocês perderam o chão se abriu quando o marido traiu, quando o marido foi embora de casa, ou quando a esposa foi embora de casa. É ou não é? Quantos de vocês estão depressivos? Por quê? Porque um dia foram traídos. Mas quando a gente está nas mãos de Jesus, se as pessoas traírem, o problema é delas. Não foi o meu Senhor. Amém? Então, eu estou falando, insistindo, para que vocês usem um pouco da sua inteligência, só isso. Só a inteligência. Pensa comigo, pensa. Não há emoção aqui. Está vendo emoção? Não. O que há é raciocínio, inteligência, sabedoria. Deus é espírito, que quer dizer, Deus é sabedoria, Deus é inteligência, Deus é o saber. E Ele quer ser adorado por pessoas em espírito, quer dizer, na sabedoria, com inteligência, com saber. Deus não quer ser adorado na base de emoções, sentimentos. Entendeu? Sim ou não? Sim. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade, de forma liberal, espontânea. Oh, meu Deus, Tu és o primeiro na minha vida. Tu és o meu tudo. Duvido que se alguém fizer do Senhor Jesus o primeiro na sua vida, vai ter depressão. Vai tentar suicídio. Duvido. Por quê? Porque aquela criatura já não está mais vivendo para si. Ela está agora a viver para Jesus. Amém? Eu pergunto novamente, isto é religião? Não. Tem nada de religião. Isso é fé. E fé é vida. Amém? Milhões de pessoas em todo o mundo procuram uma resposta. Uma resposta para a vida frustrada. Para os constantes problemas de saúde. Uma resposta para as discussões constantes entre o casal. Para a libertação dos vícios. Uma resposta para ultrapassar a depressão e a tristeza profundas que invadem a alma e destroem tudo à sua volta. E por mais voltas que dê, a realidade parece ser sempre a mesma. Uma infelicidade constante, uma sensação de que nasceu para sofrer pela falta de respostas aos seus problemas. Então, domingo que vem vai ser o dia da resposta. O bispo vai estar aqui e a resposta que você quer de Deus para a sua vida.
você vai receber não apenas pelas orações, mas pelas palavras que o Espírito Santo vai falar através do Bispo Macedo. Vai abençoar seu casamento, traga seu marido, vai abençoar, traga pessoas com depressão, vai ser o dia da resposta de Deus para a sua vida. Você vai vir aqui com toda a sua fé. Só Deus tem o poder de transformar a sua vida para que ela seja vivida em pleno, de forma completa e realizada. Por isso, se já procurou em várias portas a solução para os seus problemas, mas não encontrou, este domingo, dia 24 de março às 9h30, você terá a oportunidade de mudar a sua vida. Domingo da Resposta, na concentração de Fé e Milagres, com o Bispo Edir Macedo, no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas. Um domingo de respostas, a resposta para quem sofre com depressão, para quem tem o casamento destruído, a família destruída, a resposta para você que já foi a tantos sítios, a tantos lugares em busca de uma saída para os seus problemas, a resposta para você que tem pensado em morrer, que acha que não tem mais jeito para a sua vida, acha que não tem mais solução, você vai ter a resposta de Deus. Aí a resposta, minha amiga, meu amigo, vai ser através da solução desse problema. Eu quero fazer um desafio aqui agora. Você já ouviu falar tão mal da Igreja Universal, do Bispo Macedo, de todos nós, mas eu faço um desafio. Experimenta participar dessa reunião domingo. Faça um desafio. Olha, eu vou lá. Se é verdade o que dizem dessa igreja, que fala do Bispo Macedo, então eu vou lá comprovar. E se for verdade, se eu chegar lá e eu não ver nada, eu não for tocado por Deus, se eu não perceber que lá é um ambiente de fé, onde Deus se faz presente, então eu não piso mais os meus pés lá. Não coloco nunca mais. E vou me juntar àqueles que falam mal da Igreja Universal para falar mal também. Mas se esses homens são de Deus, se o Bispo Macedo é homem de Deus, se a Igreja Universal é de Deus, então eu vou entrar lá nesse domingo, porque eu quero uma resposta de Deus. Eu quero um alívio para a minha dor. Eu quero um alívio para esse sofrimento, porque eu não aguento mais. Então eu faço essa proposta a você que está aí do outro lado. Você aceita essa proposta? Você aceita, minha amiga, meu amigo? Você já ouviu falar tão mal da Universal? É ou não é verdade? Já ouviu falar mal do Bispo Macedo? Quantas perseguições? Você já viu tanta gente, programas e programas? Você já ouviu tanta coisa? É ou não é verdade? Faça um teste. Você quer saber se somos verdadeiros ou não? Faça um teste. Venha. Faça um desafio. Eu vou lá. Agora, se não acontecer nada, se eu não ver milagres lá naquele lugar, se eu não ver lá a manifestação de Deus, então eu não piso meus pés. Nunca mais lá. Faça isso. Faça isso, porque ninguém vai fazer nada por você. Essas pessoas que criticam, que tentam pensar por você, não deixa ninguém pensar por você, não. Deus te deu inteligência para decidir. Não deixa ninguém colocar a decisão na sua cabeça. Decida você. E para você decidir, você tem que conhecer. Conheça primeiro para você saber como é a Universal. E domingo você tem essa excelente oportunidade. O Bispo Macedo está vindo de um país onde houve uma concentração, uma reunião de fé. Saindo desse país, ele já veio direto aqui para Portugal para fazer essa reunião de domingo, porque depois dessa reunião de domingo, ele já sai para outra viagem missionária. Então aproveite essa oportunidade, traga toda a sua família, seus amigos, conhecidos, todos que você conhece que estão aflitos. Nesse domingo às 9h30, chega antes, tá bom? Na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas, em Marvila. Ok? Muito bem. Eu vou falar rapidamente com a Dolores, ela vai falar conosco por Skype, lá de Caldas da Rainha. A senhora Dolores, como vai a senhora? Bom dia. Bom dia, senhor Bispo. Eu vou bem, graças a Deus. A senhora está bem? E o senhor, como está? Eu estou bem. Melhor agora que eu falo com a senhora. Agora, senhora Dolores, a senhora, durante algum tempo, a senhora também passou por lutas terríveis aí, não é? E é por causa das lutas que a senhora entrou na depressão. O que aconteceu com a senhora? Olha, pastor, senhor Bispo, eu quando vim para a igreja,
eu tinha uma vida muito triste, muito sofrida. Era uma dor de alma, porque eu tinha aparentemente tudo para ser feliz, tinha um bom casamento e tenho, graças a Deus, 2 filhos, casa própria, dava aulas, inclusivamente escrevia e publicava livros no âmbito da formação profissional para formadores, mas eu tinha muita necessidade de viver rodeada de amigos e de festas, porque me sentia triste, vazia, quando estava sozinha, tirava a máscara, não precisava de fingir alegria e chorava imenso. Senhora Dolores, a senhora disse o seguinte, que a senhora escrevia livros, eram livros de autoajuda, é isso? Eram livros para formação de formadores, para ajudar formadores a darem formação profissional, em cursos de formação profissional promovidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Certo. Quer dizer, a senhora, obviamente, para poder trabalhar, exercer essa função, que era uma função tão importante, a senhora tinha que estar bem, a senhora tinha que estar em paz interiormente, mas era o contrário, não é? Porque a senhora ajudava os outros com aquilo que a senhora ensinava, mas o que ninguém sabia é que a senhora era uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, era uma pessoa amargurada, que embora rodeada, cercada de outras pessoas, mas carregava uma imensa solidão dentro de si. E a senhora chegou a tomar calmantes, tomava antidepressivos? Senhor Bispo, quando eu vi que eu não conseguia respostas para as minhas questões, quando eu vi que me estava a sentir incapaz de prosseguir a luta diária, quando eu vi que me faltavam forças, inclusivamente para viver, quando eu me senti cansada de tanto disfarçar a minha angústia, a minha falta de autoestima, porque como a minha autoestima estava muito em baixo, eu queria mostrar para todos que era boa. Então eu questionava-me, eu trabalhava imenso e questionava-me, será que eu estou a ser boa mãe? Será que eu estou a ser boa esposa? Será que eu sou suficientemente boa a nível profissional? E, Senhor Bispo, no meio de tantas questões eu não encontrava as respostas, lutava com a força do meu braço e cansei-me. Então pensei mesmo em acabar com a vida, porque eu não aguentava aquilo. Resolvi procurar ajuda, procurei noutras religiões, fui ao bruxo, fui a cartomante, eu sei lá o que é que ocorri e simultaneamente fui ao médico. Então eu tive um tratamento muito intenso e o acompanhamento de um psiquiatra, e este sofrimento durou cerca de 8 anos. Certo. Durante 8 anos... Senhora Dolores, Maria Dolores, a senhora, depois eu vou pegar o seu testemunho, nós vamos conversar com mais calma, a senhora vai contar mais detalhes. Uhum. Mas quando foi que acabou essa depressão? Como é que a senhora chegou ao Universal? Senhor Bispo, acontece que na rua eu fui abordada por uma jovem senhora que eu não conhecia de lado nenhum e me convidou para ir à Universal, mas eu não aceitei. Não aceitei à primeira, mas a senhora foi-me convidando mais vezes e eu acabei por ceder e foi assim que eu entrei. Houve um dia que fui e foi assim que eu entrei na Universal. Valeu a pena, senhora Dolores? Valeu a pena? Oh, senhor Bispo, eu recuperei a minha autoestima, eu deixei de fumar, eu deixei de beber, eu passei a ter força para lutar contra os problemas, eu passei a ter vida
se valeu a pena. Eu fui buscar vida, eu tenho vida e sou feliz, Senhor Bispo. Ai, que bom. Então, quer dizer, valeu não só a senhora recebeu a cura da depressão, como também a senhora recebeu uma nova vida, né, senhora Dolores? Exatamente, Senhor Bispo, Tá graças bem. a Deus. Eu vou pedir para a senhora um outro dia falar mais sobre a sua história, que agora eu vou fazer oração. Tá bom? Deus Muito abençoe a obrigada, senhora. Senhor Bispo. Até a próxima. Obrigada. Bom dia para a senhora. Quero fazer uma oração em favor de todos vocês. Você tem o seu copo com água? Pois bem, então chegue perto da sua TV. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti em favor de todas as pessoas que sofrem. Eu peço em favor dos aflitos, dos sofridos, dos desesperados. O Senhor transformou a vida de tanta gente. Tantas pessoas têm relatado aqui as maravilhas do Senhor. Pessoas que estavam doentes, desenganadas pela medicina, com a vida arrasada, com a vida totalmente destruída, família destruída, mas essas pessoas encontraram a solução. Encontraram a saída para todos os seus problemas. Então que agora, onde quer que haja uma pessoa unida conosco nesta oração, que ela seja tocada pelas Tuas mãos, que ela seja abençoada pelo Teu Espírito. Meu Deus, eu te peço em favor de todos, que o Senhor consagre esse copo com água. Todos que beberem, recebam forças para lutar, para chegar à Tua casa. Eu peço pelas famílias, eu peço em favor de todos. Eu entrego todas essas vidas a Ti, em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos beber da água, beba com fé. Deus é a resposta para você quando as portas se fecharem nesse mundo. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós já estamos no final do nosso programa. Mas eu quero dizer a todos que nesse domingo nós teremos a oração pela proteção da família. Os dias são maus, como nós temos visto, e as famílias têm sido atingidas por esse mal. Vícios, brigas, confusões, e muitas pessoas querem ficar livres das brigas dentro de casa, das brigas, não é? Muitas pessoas têm falado isso, eu queria que acabasse essas brigas dentro de casa. Então, nesse domingo, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, será um dia em que nós vamos pedir a Deus a proteção para a família. A proteção que Ele apresenta e oferece no Salmo 91. Lá está escrito que Deus guardará nós e também a nossa casa. Então, nesse domingo, você vai ter essa oração pela proteção da família. No nosso templo maior, pelas 9h30, teremos uma grande concentração de fé e milagres com a presença amiga do Bispo Macedo em viagem missionária a Portugal. Vamos aguardar todos, tá bom? Forte abraço, que Deus os abençoe e até o próximo programa.